Olá, eu sou a Isabel, da turma de ADS da Faculdade FECAF, e eu vou começar aqui falando sobre o meu projeto da matéria Computer Architecture and Organization. Bom, aqui eu vou começar falando sobre a CPU, que é a unidade central de processamento. É basicamente como se fosse o cérebro do computador, ela controla a operação do computador, basicamente isso. Aí aqui um pouco abaixo eu coloquei a ULA, que é a unidade aritmética e lógica, e o que ela faz basicamente são as operações lógicas matemáticas. Aqui ao lado tem o C, que é a unidade de controle, que ela controla a operação da CPU e do computador. Aqui um pouco acima eu coloquei registradores, que basicamente são pequenas memórias internas, extremamente rápidas e de baixo custo. E ela é utilizada para armazenar temporariamente dados e instruções essenciais para o processamento do computador. É dividida em registradores de propósito geral, para variáveis e resultados temporários, e também registradores especiais, que possuem como funções, né, no caso específicas, como o contador de programa ou registrador de estado, que eu vou falar aqui um pouco abaixo. Bom, vou falar só de alguns aqui, senão o vídeo fica muito grande. Começar com o AC, que é o acumulador, que ele basicamente armazena os resultados de um cálculo. Aqui eu vou falar também sobre tem registrador de endereçamento de memória, registrador de dados da memória, registrador de instrução, que eu acho importante falar sobre ele também, que ele registra, não, perdão, ele mantém as instruções que está sendo executada. E aqui, um pouco abaixo, eu pensei que é o contador de programa, que ele basicamente é o registrador mais importante, e ele indica a próxima instrução a ser buscada para a execução. Certo. Aqui a um lado eu coloquei a memória de cache, que eu falo aqui. É uma memória pequena e rápida. A ideia é que as palavras de memória utilizadas com mais frequência são mantidas nesse dispositivo. Isso seria só basicamente um exemplo sobre o que é o cache. Aqui ao lado eu coloquei o barramento de endereço, que ele serve para transportar os endereços de memória da CPU para a memória e outros dispositivos de entrada e saída, especificando a localização física para a leitura ou escrita dos dados. Aqui tem a memória, que, falando de forma bem resumida, é a parte que armazena programas e dados, né, bem direto. Aí aqui eu coloquei a memória RAM, que, traduzindo ao português, né, a sigla é memória de acesso aleatório, que ela pode ser lida e escrita durante o processamento. Aqui abaixo eu coloquei a memória ROM, que, traduzindo também só a sigla, é memória somente de leitura. Ela não pode ser alterada nem apagada. E também os dados eles são inseridos durante sua fabricação, sendo possível modificar apenas substituindo o chip dela. Aqui ao lado eu coloquei ES, que é os dispositivos de entrada e saída. Como entrada eu coloquei o teclado, que é basicamente os dispositivos que inserem dados no computador. E aqui os dispositivos de saída, como exemplo o monitor. E dispositivo de saída são os dados que aparecem para o usuário, né, do computador para o usuário. Agora tem o barramento de dados, que basicamente é um sistema de comunicação, que ele é utilizado como via para a transferência de informações digitais entre os componentes de um sistema eletrônico, como por exemplo, né, o processador, a memória e também o dispositivo de entrada e saída. E por último aqui que eu vou falar, é o barramento de controle. Ele transporta sinais elétricos para gerenciar e coordenar as operações entre a CPU, a memória e outros dispositivos de hardware. Finish!